Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula e a nossa aula, dentro do componente curricular de História, dará continuidade e nós vamos terminar também nesta semana o módulo 11. Só para relembrar, o módulo 11 ele trabalha a chamada Europa diferente, a Europa que renasce, que busca o renascimento comercial, renascimento artístico e o renascimento com o advento da ciência. Eu tenho uma Europa que vai renascer em todos esses sentidos em relação às crises que enfrentou no século XIV, a falência do sistema feudal e a introdução de novos valores com caráter mercantil. Esse caráter mercantil que, sustentado e ganhando a nomenclatura de capitalismo mercantil, ele vai dar a continuidade a essa forma de pensar que será modificada, sendo ela dirigida por uma classe que começa a ascender socialmente do ponto de vista do dinheiro, começa a enriquecer e começa a transcender, começa a passar valores culturais que começam a ser seguidos seguidos pelas pessoas. Nós temos aí também nesse processo, e aqui cabe fazer uma pequena revisãozinha antes de colocar os assuntos novos, os assuntos pontuais aí da semana. Então, além de todas essas questões que eu acabei de falar, da mudança da mentalidade e da falência do regime feudal e o advento aí de novas propostas relacionadas ao modo de viver, de trabalhar, né? E as cidades que vão ressurgindo também. Junto com todas essas mudanças, eu tenho também a unificação do Estado, ou seja, eu tenho um rei se tornando absoluto em poder e em representatividade, e esse poder ele passa a ser financiado pela burguesia, que tem interesses a partir dessa união, né, absolutista com o rei. A burguesia tem interesses e objetivos particulares que, com certeza, vão trazer muita lucratividade depois dessa união. Bem, estou falando tudo isso, mas é claro, isso das questões internas, porque das questões internas, porque as questões externas, eu tenho aí as colonizações trazendo riquezas das mais variadas e possibilidades de circulação comercial e monetária. Isso também vai ser usado politicamente como um caráter modernista, e a Europa passa por um embelezamento urbano, advindo de todas essas riquezas, e este homem heróico, este homem que descobridor de outros continentes, e este homem que está promovendo esse renascimento cultural e artístico, ele começa a valorizar a si mesmo em detrimento à valorização da igreja ou à valorização do poder divino. Isso, em nenhum momento, vai fazer ele deixar de acreditar na religião, mas a religião passa a ter um caráter mais menos significativo do ponto de vista do que ele valoriza a si mesmo, primeiro, e a igreja passa a ter o seu espaço menor definido, porque ele, obviamente, vai investir em si mesmo, vai se valorizar e vai valorizar a razão e o intelecto. Aí o professor já entra na questão relacionada ao humanismo, a questão relacionada à intelectualidade, questão relacionada à racionalidade, tudo isso somado à crença e o advento da ciência e do método científico. Tudo isso nós já falamos em oportunidades anteriores, mas é bom resgatar principalmente essas palavras-chave e as questões conceituais da história para facilitar outros assuntos que vêm complementar, portanto, essa nossa fala inicial. Tudo bem, gente? Então, agora, nós estamos aqui na página 127. Se vocês puderem estar com o material do lado, escutando essa videoaula, e aí vocês vão grifando partes aqui, algumas partes que eu vou fazer a leitura e vou fazer as devidas colocações.
Então, nosso tema hoje é trabalhar um conjunto de mudanças, o chamado renascimento cultural. Quando a gente fala em renascer, nós estamos algo que já existiu e que está renascendo de novo. Neste caso, os textos antigos, os valores grego-romanos vão servir de suporte e fundamento para a busca desse renascimento. Só que com um ingrediente novo, com uma mentalidade burguesa que vai, obviamente, ter acesso a estes textos, mas dará novo significado, acrescentando a questão do lucro, que até então, naquela época, não era praticado com a clareza mercantilista que o período que nós estamos estudando pede, fazendo, é claro, comparativo entre século XVI e o século V, o século IV, né, antes de Cristo. Então vamos lá. Ele diz aqui, ó, todo esse conjunto, primeiro, né, um conjunto de mudanças, o chamado renascimento cultural. Vamos lá agora. Ele fala assim: todo esse conjunto de mudanças de mentalidade, que foi o que eu coloquei no nosso início aí dessa fala, de atitude diante do mundo, de valorização das ações e da capacidade humana, do espírito de descoberta e compreensão dos fenômenos, ficou conhecido a partir do século XVI como Renascimento Cultural. Griffin, até essa parte, eu queria fazer um adendo na parte do espírito de descoberta. A colonização, se teve uma coisa que ela abriu, que ela trouxe de novidade, sem contar as questões das culturas que conheceram e riqueza, foi o encorajamento do homem em relação ao mundo. Porque até então, a igreja, ela limitava esse espírito do homem, né? Ou seja, limitava as questões de que era perigoso o avançar em questões relacionadas a mentalidades, e a igreja sempre dava uma explicação teológica e final em relação àquilo. Mas quando o homem percebe que o mar pode ser navegado, que outras culturas, que quando o homem descobre, falando o homem europeu, tá? Quando ele descobre outras culturas, quando ele tem acesso a outras formas de clima, vegetação e paisagem, isso vai mexer com o seu ego e isso vai aumentar esse espírito de descoberta. Então, se você me perguntar, a ciência ela está ligada ao espírito de descoberta humano, eu vou falar que sim, porque na verdade, na medida que esse homem ele ia descobrindo coisas, é claro, ele queria entender e compreender aquilo que ele estava descobrindo. Então a ciência começa a ganhar um campo, começa a ganhar um espaço muito grande na vida dessa nova Europa, porque todo descobrimento merece ser estudado com métodos de observação, testes e a criação de teoria. Então, a ciência ela ganha campo na medida que o homem também vai descobrindo coisas novas. É como se as coisas se interligassem nessa nova Europa e nessa nova mentalidade do europeu. Tudo bem, gente? Continuando aqui, eu vou só descer aqui um pouquinho, ele fala: podemos pensar, deixa eu só colocar certinho no parágrafo, aqui, ó, isto. Podemos pensar que o nome não é muito apropriado. Afinal, a cultura não estava morta. Ela era diferente da que se apresentava daqueles novos tempos. Mas, para pensadores e artistas, o nome fazia sentido, porque pretendia reviver o humanismo greco-romano da antiguidade e desvalorizar a cultura da Idade Média, que naquele momento foi considerada ruim, parte de um tempo de ignorância, de limitações, de pouco conhecimento e que estava em um profundo sono. Essa revolta em relação à Idade Média é porque eles culpam o período e culpam a igreja pelo fato de não mostrar ou não divulgar, não relatar as coisas que esse homem passa a descobrir no 16. Então, isso foi visto como algo feito, provocativo, como algo pensado, porque muitos acreditavam que a igreja
ela, por todos esses anos, ela tinha escondido essas verdades em relação à sociedade. Por isso, essa fala tão culposa em relação à Idade Média. Porque este homem, então, que começa a descobrir as coisas por si próprio, valorizando esse humanismo e a capacidade intelectual e racional de perceber, estudar e entender, então isso trouxe uma. Como é que eu posso colocar aqui? Isso ficou pesado, né? Ficou a igreja, o período acabou ficando com essa culpabilidade em relação à não revelação de todas essas verdades. E aí chegamos aqui, ó, pular um pouquinho, e aí eu coloco aqui. Foi na Itália que se iniciou o movimento renascentista. A Itália, e aqui mentalmente pensando no país, é exatamente pela logística, né? Toda a cultura, mercadorias e as pessoas entravam pela Península Itálica para acessar a Europa. Então a Itália, ela acabou fomentando, né? Ela acabou sendo o berço desse renascimento cultural, artístico, exatamente porque era logisticamente pensando, era uma área de grande movimentação e circulação de pessoas e de mercadorias de um modo geral. Aí ele fala aqui, ó, as cidades italianas se tornaram mais organizadas no que se diz respeito ao comércio. As cidades portuárias de Gênova e Veneza, por exemplo, eram grandes centros comerciais. Além disso, naquela área havia vestígios concretos e heranças da civilização greco-romana. Não podemos esquecer que a Roma antiga era exatamente hoje a capital da Roma, Itália, né? Muitos comerciantes e banqueiros ricos da região se dispunham a financiar e proteger pensadores e artistas. Esses financiadores das artes ficaram conhecidos como mecenas. Então, é claro, né? E aí eu termino dizendo o seguinte: por que protegidos? Porque, como vocês sabem, a igreja ela tinha, né? Ela dentro dessas questões de intolerância religiosa, a igreja, através de decretos reais, principalmente de estados nacionais mais próximos à igreja, então saíam perseguindo esses pensadores, incriminando eles como mentirosos ou coisa do tipo. Então, esses financiadores, essa classe burguesa, defendia, protegia esses pensadores, porque sabiam que eles poderiam ser uma grande arma ideológica para abrir os olhos do povo nesta nova Europa diferente. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a nossa próxima aula.